Muito bem, meus amigos, estamos começando na cornetagem, episódio 5, aqui pelo YouTube do Jornada Esportiva. Essa pessoa, o cara esqueceu, o canal do YouTube tá de brincadeira, já tem que ser cornetado na apresentação. Mas estamos aqui ao lado de Fábio Toledo, Lucas Guanais, para mais um resumo semanal do esporte bauruense. No cardápio vamos começar com, bonita camisa, Fernandinho, 100 de Bauru Basquete, que fez a sua excursão pelo Nordeste. O que é que vocês acharam? Começar aqui pelo nosso Lucas Guanais e depois por Fábio Toledo. Vamos lá, Bauru, muito boa tarde, bom dia, boa noite, lembrando, né, até porque eu fiquei fora da última edição, hoje já voltei. Oi, sumida. Oi, sumida. É carnaval. É que ele foi pro Nordeste. Carnaval chegando. Foi junto. Ele foi junto. Infelizmente. Tava legal lá em Campina Grande, em Fortaleza? Infelizmente não foi dessa vez que eu apareci por lá. Bauru perdeu da Unifacis em Campina Grande na quarta, ganhou do Basquete Cearense em Fortaleza na sexta. Uma vitória e uma derrota são resultados considerados normais. O Bauru não ia vencer para sempre, que essa é uma frase que eu vou usar de novo daqui a pouquinho. Vocês vão ver. O Bauru não ia vencer para sempre e se eu pudesse escolher, a única coisa que eu teria invertido, né, por conta do confronto direto. Se pudesse ter ganho da Unifacis e ter perdido do Basquete Cearense, seria um pouco mais interessante. Mas aí a gente ia estar cornetando o Bauru ter perdido para um time que não está nem no playoff. Então... ia ser complicado do mesmo jeito. Não tem muita escapatória aqui nesse programa, não. Mas, vamos lá. Quarta-feira, Bauru fez um jogo bem errático, assim. Méritos da Unifacis, montou viu que o Bauru estava dobrando a marcação em todos os jogos, espaçou a quadra o máximo possível, e aí o Bauru dobrava e não tinha como cobrir a dobra, sempre sobrava alguém da Facisa livre. Isso aumentou muito a pontuação deles e o Bauru começou a ficar nervoso. O Bauru, no ataque, teve bolas livres com o Wiggins, com o Crescenzi, teve lances livres, muitos desperdiçados. Então a diferença para o intervalo já era em 20 pontos. Sabe? Se não tivesse desperdiçado esses lances, essas jogadas mais tranquilas, estaria nos 12, 10, algo mais alcançável, mas ainda assim a Unifacisa teria dominado. Realmente foi um jogo... não para se esquecer, mas para ser bem lembrado e aprender como se virar numa situação dessa. Porque os adversários também já ficam de olho, porque foi uma estratégia que deu certo. Na sexta deu a lógica. O Bauru... Mas foi do sufoco, hein? Então, foi, mas o Bauru dominou o primeiro tempo inteiro. E aí, o problema é que o Bright, no final, resolveu jogar, resolveu correr, e o Bauru não conseguiu marcar o cara. Dontrell Bright, que jogou muito tempo na Liga Sorocabana, jogou o Campeonato Paulista pelo Osasco, e cara muito... Mais uma muito grande descoberta de lá. Rinaldo Rodrigues. Mais um gringo do Rinaldo. Ele tá bem ambientado lá, né? Mais uma temporada no Cearense. Só que é um jogo que não dá muito para se analisar também, né? Um jogo que no intervalo, no final do segundo período, foram cobrados 33 lances livres. No final do segundo período. No final do terceiro, já tinha Cauê Verzola indo embora nos caras, Marcão e Matias pendurado. No Bauru também muita gente pendurada. Então foi um jogo que os dois técnicos jogaram como deram ali. Você via Armani tendo tempo de quadra, Gabriel tendo tempo de quadra pelo Basquete Cearense, pelo Bauru, Malaquias jogando 7 minutos, nada contra, muito pelo contrário, mas são coisas que a gente não via nas outras partidas, né? A circunstância do jogo obrigou a acontecer isso. Eles tiveram que se mexer ali. E aí você vê, por exemplo, um Armani, um Gabriel tomando sufoco de Larry Fagiano, normal. Do outro lado, Emanuel sofrendo com Marcão e Matias. Malaquias, né? Sofrendo com Marcão e Matias. Então, foi um jogo, assim, atípico, por conta dessa quantidade de faltas também. Até não achei desproporcional ao critério. Foi um critério muito rigoroso para os dois lados. Cabia também aos jogadores entender isso e se adequar, mas foi uma escolha de arbitragem ali que acabou travando um pouco o jogo, principalmente nessa questão do revezamento, mas deu a lógica. Bauru Basquete venceu lá em Fortaleza, antes dessa pausa que o NBB vai ter agora, né? Carnaval. Lembrando que não é pausa para o Carnaval, é pausa para a seleção. Datas FIBA. Coisa que o futebol deveria adotar. Justamente. Fábio Toledo, vamos cornetar ou vamos dar joinha para o basquete essa semana? Vamos cornetar, né? Porque era um jogo importante esse contra a Unifacisa e eu acredito que o Demetrius,
errou um pouco na questão da escolha tática, né, pro jogo, né? Ele trabalhou com essa ideia da pressão em cima dos dois principais jogadores do Unifacisa, né, o Pepo Vidal e o Barnes, algo que ele fez contra o Pinheiros, no Betinho e o Bennett, né? Mas o Unifacisa tem diferença, né, pra cima em comparação com o Pinheiros, com relação ao seu ataque. O Gemerson tem volume ofensivo, Douglas Nunes, João Vitor, são todos jogadores com volume ofensivo, né? Ao contrário do Pinheiros, que o Toledo são jogadores que dependem mais do jogo do Bennett e do Betinho, e isso, né, atrapalhou bastante o jogo do Bauru. Apesar da marcação dupla para cima do Barnes e do Pepo Vidal, os outros tiveram espaço para jogar e sabem jogar, né? Tem um volume de ataque que fez a diferença também pro Unifacisa. O João Vitor foi o cestinha da partida, não foi? João Vitor, de Dikembe Dixon foi muito bem também. Dixon. E vale destacar justamente o plantel, né? O tamanho do plantel, que é bem maior que o do Pinheiros, que estava desfalcado ainda de Dawkins e do Isaac. E é legal que o Unifacisa, no primeiro ano dele, tá indo muito bem no NBB, né, cara? Tá se mantendo ali no G8. Deu uma caída nas últimas rodadas, mas a vitória essa semana sobre Bauru já o reconduziu ao G8. E grandes jogos fora de casa, né? Muitas partidas em São Paulo, decididas nas últimas bolas. Teve um pouco de azar também o Unifacisa, né? De perder alguns jogos, principalmente São Paulo ali, contra Pinheiros, contra Mogi, né? Tudo na última bola. Foram 4 jogos que perdeu por 1 ou 2 pontos a Unifacisa até agora. Mas essa sequência ruim também é uma sequência ruim da tabela. Uhum. Essa Facisa pegou Flamengo, pegou Franca, pegou todo mundo nessas últimas 4 ou 5 rodadas. A tendência é que a gente veja uma Facisa voltando a ter uma sequência de vitórias até o final do campeonato, que já está chegando, né? Temos aí a maior parte dos times com 22 ou 23 jogos, todos farão 30, então o campeonato que volta dia 28, de 26, perdão, de fevereiro, o Bauru joga dia 28. Joga dia 28 contra o Paulistano. Isso, mas o campeonato volta dia 26 e faltarão 6 rodadas, 7 rodadas aí para os clubes. O negócio está afunilando, E vale destacar, né, que as viagens do Bauru Basquete para o Nordeste são sempre complicadas, né? Se a gente voltar 2 temporadas atrás, teve o jogo da bola mágica do Paulinho Boracini. Que, aliás, teve no jogo agora do Rio Claro e Botafogo. Isso. O nosso glorioso. Bola do Jamal, né? Jamal. Com o Boracini jogando pelo Botafogo também, chamou a atenção. O Boracini foi abraçar ele na comemoração. Eles devem fazer isso no treino. É. Só faltou o Duda. Aí na temporada anterior também, né? Que Bauruense acabou derrotada pro basquete cearense. Aliás, há muito tempo o Bauru Basquete não ganhava em Fortaleza. Sim, Fazia então... um tempinho que não ganhava em Fortaleza. As viagens pro Nordeste são sempre difíceis. Pelo menos aí teve um saldo zerado, né? Uma derrota e uma vitória pro Sandy Bauru Basquete lá no Nordeste. Confirmando o próximo jogo do Bauru Basquete, dia 28 de fevereiro, contra o Paulistano, que é uma no cravo, outra na ferradura, né? É um time que consegue vitórias inacreditáveis e também derrotas inimagináveis, como a para o Brasília no sábado. Venceu o Minas e perdeu pro Brasília. Exato. Na mesma Ganhou semana, do Minas lá. E aí vai jogar com o Brasília, perde do Brasília. Bom, virando a chavinha, saímos da bola laranja, vamos para a bola do futebol. Sábado em Lins, como disse o corneteiro lá da imprensa de Lins, o trem-bala voltou a ser locomotiva. Folgado, cara, viu? O clone do seu Roberto Maldonado, folgado, rapaz. Entrevistando o jogador do Linense. O que era trem-bala voltou. Vocês voltaram a fazer locomotiva. Tá vendo, Noroeste? Olha o que você proporciona. Deixa o corneteiro lá de Lins tirar onda. Mas nada contra ser locomotiva, não, né, Rafa? Não, nem. Ser locomotiva é muito bom, né? É bom muito ser bom. locomotiva. Sim, não, mas eu só fiquei bravo com o cara que foi tirar onda. Trem-bala, eu fiquei bravo com isso. Ele quis desmerecer a locomotiva. Locomotiva é locomotiva. Isso aí. É isso que eu fiquei bravo. Mas Noroeste perdeu, gente. Não tinha tomado nenhum gol no campeonato, levou 3. Numa partida em que, no primeiro tempo, o senhor Luiz Carlos Martins levou um nó tático
do João Valim. João Valim simplesmente armou uma estratégia de anular as principais jogadas do Noroeste, e o Noroeste teve que provar do seu próprio veneno. O Linense fez 1-0 com o Thiago Humberto, faz muita diferença no time do Linense, quando joga e quando não joga. Tava de fora desde a estreia, né? Na vitória contra o Marília. E no segundo tempo, aí eu tenho até que dar um joinha para o Noroeste. O Noroeste voltou melhor, as alterações surtiram efeito, mas as falhas individuais custaram o resultado mais positivo. Levou o segundo gol, chegou a marcar o primeiro, e quando estava 2-1, vivia o seu melhor momento no jogo, quando numa falha individual, o Guilherme Teixeira, inclusive, marcando contra, o Linense fez 3-1. Aí teve até um lance lá discutível, se de pênalti também. De pênalti, se a bola se estava impedido ou não num gol que foi anulado. Enfim, aquela velha discussão do futebol. E diminuiu no final com o John Egito 3-2. Mas, por um lado, meus amigos, eu quero ouvi-los. É bom até para dar uma baixada de bola. Alguns jogadores já estavam com esse negócio, já estavam achando que estavam jogando no Liverpool, né, no Barcelona. Nós estamos na Série A3, né? Jogar um pouquinho mais pro time, né, seu Yamada? Ser um pouco mais objetivo, né? Um pouco menos individualista. Enfim, acho que foi... Ninguém quer perder, evidentemente, mas foi produtivo perder nesse momento no campeonato. Perder é normal, já diria Abel Braga, né? Mas o Noroeste... Foi lindo. Foi lindo. Mas foi linda a entrega dos jogadores do segundo tempo. Mas o Noroeste, de fato, ficou preso, né, na marcação do Linense no primeiro tempo, e isso atrapalhou bastante o jogo do Luiz Carlos Martins. O volume no meio-campo do Linense fez a diferença, que poderia ter saído até com uns 2-0, né, do primeiro tempo, que já teria praticamente matado o jogo, né, no intervalo. Mas o João Valim ali mostrou, né, toda a experiência que ele tem em Série A3. Se o Luiz Carlos Martins, né, ele sempre fala que fazia 15 anos que ele não disputava uma Série A3, o João Valim já está há bastante tempo aí, né, e fazendo bons desempenhos. Bem-vindo à Série A3. Ele deu aquelas boas-vindas para o Luiz Carlos Martins, travando a criação de jogo do Noroeste, obrigando muita bola lançada para tentar na corrida do Pedro Felipe, mas a defesa do Linense segurou todas e conseguiu aí ir para o intervalo com 1-0. Aí na volta para o segundo tempo, a mudança do John Egito com o Everton deu um pouco mais de velocidade ali, né, pro ataque noroestino, embora tenha perdido um pouco na criação, mas aí saiu um gol, né? Teria essa recuperação, o problema foi essas falhas individuais aí, né? A marcação foi do Juninho, né? O segundo gol, né? Que ele estava marcando o jogador do Linense na frente do jogador do Linense para ficar com a bola e acabou, né, falhando na hora H. Então não foi lindo esse lance do Juninho, que deixa, né, um pouco de dúvidas assim, para a escalação do Luiz Carlos Martins para o decorrer da Série A3. Né? O desempenho do Juninho. Lembrando que o Carlinhos, que é o titular, vai passar por uma cirurgia, vai ficar 2 meses fora. Aí é um problema que o Luiz Carlos vai ter que arrumar. É uma situação, né, Lucas Guanais, que o time noroestino vai ter que rever conceitos. Afinal de contas... já está previsível o esquema tático do Luiz Carlos Martins, e ele vai ter que mudar um pouco a sua estratégia a partir do próximo jogo, né? Hoje o Noroeste é o time a ser batido, todo mundo estuda com afinco o Noroeste. Vamos ver agora qual vai ser o poder de mudança do Luiz Carlos Martins para que o Noroeste saia dessa previsibilidade. É natural, né, Rafa? O Noroeste conseguiu uma arrancada nas primeiras rodadas, abriu 5, 6 pontos de vantagem para o vice-líder em pouquíssimo tempo, e aí fica mais estudado realmente, né? Todo mundo quer saber por que está dando certo, e os adversários mais próximos querem saber como parar um time desse, como parar o Noroeste, e como eu disse sobre o Bauru Basquete, não ia vencer para sempre. Não ia vencer para sempre, uma hora a derrota ia chegar. Chegou perto do meio da competição ali, né? Lembrando que a Série A3 é turno único. Passou 1/3, né, da primeira fase. Sim, então
natural, não deixar essa vitória abalar, mas aprender com os erros, aprender, ver o que aconteceu, porque não foi uma derrota do futebol fortuita, que a gente falou ocasional. Realmente o Linense pegou nos calos do Noroeste. O Noroeste tem que aprender então como sair dessas situações, como criar novas possibilidades. Tem jogadores aí ainda para entrar que podem fazer isso um pouco. Como correr menos riscos Também. defensivamente pelos lados, né? Os Também. laterais com muita dificuldade. E, bom, pelo menos conseguir um gol aos 50 minutos do segundo tempo também, para o saldo não ficar muito problemático, apesar desse não ser um grande problema, né? Não tinha levado nenhum gol ainda na competição, mas é sempre bom garantir um saldo legal ali pro final da rodada. E agora vem o Nacional, né? No próximo sábado. Tuca Guimarães, um monte de jovens e alguns veteranos, mas eu acho que, ainda até pelo jogo sem Bauru, o Noroeste não vai ter maiores problemas contra o nosso ex-técnico, né? Espero. Bom, é isso, né? Então, galera, sábado, Noroeste Nacional, o jogo acontecendo no Alfredão, às 16h. Lembrando que o Noroeste tem 15 pontos. O Linense é que pode diminuir a diferença, porque ele tem um jogo atrasado, joga na terça contra o Nacional. Pode ser a equipe a ficar mais próxima do Noroeste na tabela de classificação, caso vença. E, de fato, de todas as equipes que o Noroeste enfrentou até aqui, o Linense foi o que jogou melhor, né? Que teve mais qualidade, principalmente com o Thiago Humberto em campo, ajuda bastante. Tem jogadores bons pelos lados. Joãozinho, né? O nome do ponta ali da equipe do Linense, fez 2 gols na partida ali e tem qualidade mesmo. É um time que, até pensando mais pra frente, lá no mata-mata, se encaixar ali as duas equipes se enfrentando, vai ser pesado, vai ser difícil. Jogou mais que o Batatais, que estava em segundo. Sim. Até então no confronto. O Batatais, né? Era muito fortuito, né? Ele está ali no mas posição. Nem enche o saco do Noroeste, né? Faz uns anos aí. Mas esse time do Batatais, ele mais defende do que ataca, joga na bola parada. É uma outra proposta, né? E aí o Noroeste passou por cima, né, aqui em Bauru. Bom, mas o maior feito, diria eu, desta semana, acabou acontecendo com o SESI Vôlei Bauru. Mas antes, uma cornetada, que foi o jogo contra o Flamengo, né? Um jogo em que a equipe correu o sério risco de perder para o Flamengo, que não vencia desde novembro. Voltou a vencer no final de semana. Parabéns, hein, Pinheiros? Que façanha. Perdeu do Flamengo por 3-2. Tá pedindo pra não entrar no playoff, né, o Pinheiros? O Curitiba tá chegando, hein? Curitiba tá chegando. Até o Valinhos tá chegando. Até o Valinhos e o próprio Flamengo estão chegando. Mas tomou um susto danado contra o Flamengo, 3-2. E eu até disse na quarta-feira, olha, esse ponto pode fazer falta, porque agora vai jogar lá em Osasco. E não é que esse time surpreende? Vai lá em Osasco e ganha de 3-0 do Osasco. Aí eu faço a pergunta a você, Fábio Toledo, que viu o jogo. Eu não vi o jogo porque eu estava em Lins. Foi uma partida sobrenatural do SESI Vôlei Bauru? Ou o Osasco é que não atravessa um bom momento e a própria crise interna custou caro nessa partida? Foi um duelo de duas equipes que na temporada são inconsistentes, né? Não conseguem se aproximar dos principais times da Superliga. A gente vê isso na pontuação, principalmente. Mas prevaleceu ali quem teve menos erros e quem conseguiu fazer valer mais o seu ataque. O time bauruense nesse jogo sacou melhor do que nas outras partidas, isso ajudou bastante. A Polina, que vinha tendo aí 5 erros de saque por jogo, teve só 2 e ace, né? Teve 3 aces ali, ajudou bastante o time bauruense, que manteve todas as titulares do início ao fim, inclusive com a Tiffany de titular. Mesmo com ela ali, o passe não saiu tão ruim, não prejudicou tanto o jogo bauruense, muito por causa também da Dani Lins, que fez acredito que a melhor partida dela nessa Superliga. É a água de Osasco. Não à toa levou o Viva Vôlei, né? Pois é. O prêmio de melhor do jogo. Distribuindo muito bem o jogo, encontrando o melhor momento das atletas. A Sarah Wright mantendo também o seu bom desempenho no retorno. A Tiffany, né, vindo muito bem no ataque. Esse trio, né,
Tiffany, Sara e Polina foi muito bem utilizado, tanto que a gente pode ver na distribuição da pontuação, foram essas jogadas. A Tiffany, inclusive, teve mais ataques no jogo do time bauruense, mas todas ficaram ali, né? Tiffany, Sara e Polina entre os 20 ataques dentro da partida. Isso fez valer, né? Em comparação com o time do Osasco, que tem a Jaque como principal atacante, e a Jaque foi a principal pontuadora mesmo, com certa diferença para as outras jogadoras do Osasco. A Bia e a Mara são outras duas jogadoras bastante utilizadas no ataque, mas como as bolas pelo meio de rede é mais... não é sempre que vai ter uma bola pelo meio de rede, até para surpreender o adversário, então ficou muito sobrecarregado na Jaque. Já que a Bielitsa, a Casanova não tiveram boas exibições, e então a força ofensiva do SESI Vôlei Bauru fez a diferença, tanto que foram mais de 11 pontos de ataque a mais para a equipe bauruense, e isso garantiu de fato a vitória. A torcida do Osasco pegou no pé depois de mais uma derrota, perdeu feio para o São Paulo Barueri. E agora, mais um 3-0, justamente contra outro rival, né, estadual. Se tem uma torcida que cobra no voleibol, é a torcida do Osasco. Lucas, é plausível terminar em quarto lugar depois dessa vitória? Lembrando que faltam 4 jogos ao SESI Vôlei Bauru: Valinhos, Praia em casa, Minas e São Caetano fora. Calma. É difícil, né? Principalmente por causa do confronto com os times mineiros. É aí que faz falta o ponto contra o Flamengo, é aí que faz falta vários 3-2 que o time teve, tanto a favor quanto contra ao longo da temporada. Vai pesar aí. Você tem os dois dos 3 principais times nas últimas rodadas. Os 3 principais times nas últimas 6 rodadas, se for contar o Sesc aqui também. Então, quarto lugar era o teto do Bauru mesmo, né? Até pelo que a gente viu no começo da Superliga, só que é um teto bem ameaçado agora, é um teto meio de vidro, assim, por causa do Minas e do Praia mesmo. É aquilo que a gente fala desde o primeiro na cornetagem, esses pontinhos, o jogo contra o Flamengo, essa inconsistência que acaba matando. Pelo menos mostrou que num possível playoff contra o Osasco, alguma coisa assim, talvez dê para chegar numa semifinal, dê jogo ali, porque o Osasco está bem complicado também. Mas vai ter que rebolar, digamos assim, nessas próximas rodadas aí. Estamos na época de carnaval, é mais fácil rebolar. Tem que fazer 3-0 no Valinhos e no São Caetano e tirar alguma coisa dos mineiros, que é difícil. É muito difícil. Como diria um famoso comentarista, é extremamente improvável que não aconteça um Bauru contra Osasco, né, nas quartas de final. E disso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é quem vai ter a vantagem. Mas aí fica, né, nessa questão. Agora, o Bauru tem essa vantagem, eu vou até discordar um pouco do Guanais, de que vai ser difícil. De fato, vai ser difícil. Mas Bauru tem praticamente as mesmas chances que o Osasco, porque a tabela das duas equipes são parecidas. Né? O Osasco também vai pegar a Praia, também vai pegar o Minas, vai pegar o São Caetano também, e só não vai pegar o Valinhos, vai pegar o Flamengo. Então, é uma tabela parecida que pode, né, por conta disso, né, dar essa vantagem ao Bauru. Por isso que esse jogo em Osasco foi muito importante, para dar essa pequena vantagem. Mas é claro, né, vendo o histórico do Bauru nessa temporada, é difícil, né? Não dá para cravar aqui, vai fazer 3-0 no São Caetano e no Valinhos. É perigoso esse jogo chegar no tie-break. De cravar, mas deve vencer 3-0 ou 3-1, mas se vai isso acontecer, é capaz até de conseguir arrancar de Minas Praia do que seria perfeito. E isso iria ajudar. Mas assim como altos e baixos, cravar, mais a vantagem dá para o Bauru. A tabela semelhante, né, entre as equipes. Muito bem, então vamos aos nossos joinhas e cornetagens da semana. Eu começo com o Corinthians, que conseguiu a baita façanha, segunda vez na sua história,
eliminado na pré-Libertadores para o todo-poderoso Guarani do Paraguai. Parabéns, viu, Fábio Toledo? Você disse há algumas semanas que o Corinthians ia passar fácil pelo Guarani. Ia, né? Mas fazer o quê, né? Eu sei Quem que é legal, sabe né? passe pelo Guarani de Campinas. Eu no não falei eventual que Guarani cruzamento. era. Eu não falei que Guarani era. O Guarani de Campinas está na frente do Corinthians no Campeonato Paulista também. Ou tava quando o Corinthians voltou, que foi até a piadinha, né? Vamos focar no Paulista. Aí tá o Guarani na liderança do grupo. Cuidado com o Red Bull, que já tá ganhando asas e encostou no Gavião. O Corinthians está com um projetinho aí de jogar a Série B logo mais, que eu vou te falar, hein? Aguardem. Ó, e o meu troféu joinha vai para o Palmeiras. Pela bela arena e o gramado agora sintético. Coisa linda ontem no jogo contra o Mirassol. Mas ontem eu torci tanto pro Mirassol. Mirassol até me deu uma alegria, fez 1-0. Eu falei, nossa, olha, vai ser lindo. Na estreia do gramado sintético, o Palmeiras perder do Mirassol. Mas o Verdão mostrou a sua força e ganhou de 3-1. Que beleza, hein? Vitória do... Por que você está olhando para mim? Só porque eu sou o representante alviverde aqui? Sim, eu quero ver o que você fala sobre o Palmeiras. Ah, pô... O Mirassol vem de um bom paulista, né? Mas Resultado normal. não vale nada, pô. Como não vale nada? Não vale nada, Campeonato Paulista. Ah, Paulistinha, Pra time blá, blá, grande blá, não vale blá, blá, nada. blá, blá. Olha, Até quando vocês ficam com essa história que o Paulistinha não vale nada, ano passado vocês não ganharam nada com essa história. É, mas não vale nada mesmo, pô. Vale uma pré-temporada pra time grande. Pros pequenos, sim, vale muito. Pro Mirassol, pro... que mais que tá aí no Paulista? Novo Horizontino. Eu tô acompanhando legal, né? Novo Horizontino. Esses times valem, né? Vale até classificação pra Copa do Brasil, tudo mais. Série D de brasileiro. Isso vale, né? Pros times do interior aqui. Mas pros times grandes, no final vai dar eles lá na frente ainda. Olhem, cuidado com o Santo André, que é o meu outro joinha. Parabéns ao Santo André. Campanha irretocável até agora no Paulistão. Mas vai, fala, eu fico te cornetando aqui, dá o seu joinha, sua cornetagem. O meu joinha vai ser baseado na imprensa, né? O meu joinha aqui vai pro Juliano Gomes Pereira, né? Nosso amigo aí que depois de 9 anos tá na Rede Bauru, infelizmente, né? Acabou encerrando as atividades. Mas joinha pelo histórico, né? Do Juliano, né? A gente sabe quão difícil né, ser um veículo de mídia independente no interior do estado de São Paulo, veículo esportivo ainda, né, de mídia esportiva é mais complicado ainda. E durante 9 anos o Tá na Rede Bauru fez excelente trabalho com o futebol amador, com o Noroeste, até eventualmente com o vôlei, basquete, futsal, todos os esportes de Bauru. Então fica esse joinha pela lembrança, pelos 9 anos de história do Tá na Rede Bauru e do Juliano, por esse projeto que durou, né, bastante e que merece mais de uma década. Merece todo o seu reconhecimento, né? A gente tá 5 anos aí, já tá penando, imagina 9 anos, né? Tá na rede, canhota 10, tá difícil, amigos. Tá difícil. O ano. Vocês não estão querendo dizer que o Locomotiva vai parar? Não. Mas 2020 tá pegando bastante aqui em Bauru. Tá complicado, né? E o meu corneta segue na mídia e vai pro principal veículo de Bauru aqui da mídia, né? O Jornal da Cidade, que a gente teve no sábado 2 jogos, né? Do esporte bauruense, no vôlei e no Noroeste. E a versão impressa do Jornal da Cidade no domingo não tinha cobertura de nenhum dos 2 jogos. Chama até atenção isso. É claro que tem muitas explicações para isso, né? O fato de ser final de semana, ter essa necessidade de ter essa questão do fechamento da impressão, que vai ser o caderno maior, né? O de domingo. Também o fato de ser plantão, né? De muita gente. Também questão de férias dentro, né? Da editoria e tal. Mas não ter cobertura na versão impressa, nem mesmo do vôlei, que acabou mais cedo, é um pouco, né, complicado, né? Porque
queira ou que não, é um veículo da cidade, né? Então é muito importante ter essa cobertura. É triste, E vale destacar que teve, inclusive, no jornal, teve a cobertura do clássico, São Paulo e Corinthians, que aconteceu às 8 da noite também, né? No mesmo horário do Noroeste. 7. Às 7 da noite. É 7. No mesmo horário do vôlei, que não teve nenhuma nota ali no caderno de esportes do Jornal da Cidade. Fica aí uma cornetagem, joinha e cornetagem na mídia bauruense, mas segue o jogo, né? Este é o midiático Fábio Toledo hoje. E você, Lucas? É o Observatório da Imprensa. Novo subquadro aqui no coisa. Não, minha cornetagem e meu joinha vão para o esporte internacional nesta semana. Minha cornetagem vai para a torcida do Vitória de Guimarães, de Portugal. Para quem não sabe, por que eu estou falando disso? Vitória de Guimarães tinha um cara chamado Marega. Um cara de Mali, africano, ponta, muito rápido, muito bom. Que, como acontece em Portugal sempre, o cara se destacou e foi para o Porto. Né, um dos grandes lá de Portugal. No jogo da última semana... Da última semana não, do último final de semana. Foi agora, faz 2 dias. Ele foi jogar contra o Vitória de Guimarães e a torcida pegou no pé, como é natural, até começarem inúmeros gritos racistas contra ele, inúmeros cantos homofóbicos não, xenofóbicos também, dele ser africano, dele ser de Mali. E o que o árbitro fez? Amarelou nosso querido Marega. O cornetagem para o Vitória de Guimarães, mas o joinha para ele também, porque ele se retirou do campo. Ele espontaneamente se retirou do... Espontaneamente. E lamentável o árbitro dar cartão, né? Se retirou do campo, fez vários protestos nas redes sociais, que teve bastante apoio de jogadores, de mídia também. Então, minha cornetagem vai para a torcida do Vitória de Guimarães. Né? Até sobre isso, a FIFA faz muita propaganda, Sim, né? No racismo, fair play, aquela coisa toda. Falar não adianta só. Você tem que ter ações, tem que punir as equipes, as torcidas que fazem essas E aí o representante dela na arbitragem, ao invés de apoiar, ainda pune o jogador. Tem que ter uma coisa mais ativa, tem que ter mais ação do que apenas falar, não vamos fazer racismo, sem homofobia, não. Pune. É o único jeito de você resolver essas coisas no futebol, para tirar de vez aquele, né, racismo aqui, não. Eu quero ver a hora, se a FIFA tomasse uma atitude séria, como por exemplo a UEFA, é claro que é uma situação diferente, a questão de tirar do fair play financeiro, e o Manchester City vai ser excluído por 2 anos das competições da UEFA. O time começar a ter caso de racismo do seu torcedor, e aí essa equipe ser punida por 2 anos fora das competições, eu quero ver se o torcedor vai continuar fazendo esse tipo de coisa. E aliás, já que nós estamos tocando nesse assunto, eu quero dar aqui um joinha também para a torcida Sangue Rubro do Noroeste, que identificou um infeliz que entrou com bomba no estádio e atirou uma bomba no jogo contra o Batatais, e o clube está sendo punido em R$ 2.500. Porque muitos falam, muitas vezes da cultura, principalmente ali no leste europeu. Mas, vamos lá. Primeiro, se você não consegue mudar a cultura e a educação dessa galera, que mexa no bolso. E eduque a torcida. Porque eu não estou falando aqui que a FIFA tem o dever de acabar com casos de racismo, casos de coisas, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, mesma coisa que você falou do Noroeste, a própria torcida, para evitar que o clube seja punido, já se mobiliza contra aquele indivíduo. Não fomos nós, foi um caso isolado, foi fulano, foi ciclano. Então mesmo, cara, assim, mesmo que você não acabe com o racismo, que a torcida fala, não seja racista aqui, porque você vai ferrar nosso time, para não falar outra coisa. Se não pega pelo lado humano, pega pelo lado do desempenho, pega pelo lado financeiro, pega por algum lado, faz alguma coisa, né? Só não deixa passar impune. Então, cornetagem também para a FIFA, em consequência, né, de tabela, cornetagem para a FIFA também. É porque não é um caso isolado. Não é. Na Itália isso acontece quase toda semana. No mundo está acontecendo toda semana. Caso de racismo na Itália no futebol nem é notícia mais, né? Tá quase... Banalidade. E não pode ser uma coisa banal. Então, a FIFA, ela não tem essa obrigação de educar, mas ela tem a obrigação de punir, né? De dar o devido valor ao que acontece. Então,
fica, de fato, mais uma cornetagem. Eu achei que não ia ter tanta cornetagem hoje. Sempre tem, né? O programa vai desenvolvendo, a gente vai lembrando. Faltou o joinha dele. E o meu joinha vai pra NBA, que teve o All-Star Game aí no último final de semana. Você foi comer pizza lá com o Marcelinho Machado? Não fui comer pizza, não foi dessa vez. Não. Falar em pizza, você perdeu, hein? O melhor do jogo sábado foi o rodízio de pizza. A NBA, vendo que o All-Star Game, o jogo das estrelas dele, estava muito chato nos últimos anos, porque os jogadores não jogavam com vontade, não tinha defesa. Era chato de ver. Era muito chato de ver mesmo. E o que ela fez? Ela falou, seguinte, no final do terceiro período, a gente vai criar um patamar, um objetivo para o time atingir. Pegou a pontuação do time que estava vencendo, adicionou 24 pontos, que era o número de camisa do Kobe Bryant, foi até uma homenagem ao Kobe. Então o que aconteceu? O time mundo estava com Mundo não. O time Giannis Antetokounmpo. Giannis, perdão. É que é quase o time mundo. O time do Giannis Antetokounmpo, o grego, estava com 157, estava com 133 pontos ao final do terceiro período. Então a NBA determinou que para uma equipe vencer o All-Star Game tinha que ter 24 pontos a mais do que 133, ou seja, 157. E os caras jogaram. A gente viu pela primeira vez em não sei quantos anos, vou falar para você que foi o melhor All-Star Game que eu já acompanhei, a gente viu os melhores jogadores da NBA jogando para valer, para chegar nessa pontuação. Então, um jogo que teve briga, discussão com a arbitragem. Desafio dos técnicos. Desafio dos técnicos. Foi um negócio que é o que todo mundo sempre quis ver. E que, quando a NBA anunciou essa mudança de regra, todo mundo criticou. Eu, inclusive, eu não achei que era certo, mas deu. Ai, corneta. Mas deu. Deu muito certo. Parabéns para a NBA. Fez todo mundo morder a língua e foi o melhor jogo das estrelas que eu acompanhei, pelo menos, aí, o melhor dos últimos anos, com certeza. Será que rola no NBB alguma coisa assim, ou... Aliás, quando que vai ser o do Jogo das Estrelas? 20 e 21 de março, no ginásio do Ibirapuera. Muito bem. Mês que vem. Mas a gente já votou. Já votamos. E para votar? Pro público, né? Ainda não saiu a data. Não saiu a data. Mas vai ser em breve. Se você quiser conferir os nossos votos, né, pro Jogo das Estrelas, vê lá o nosso podcast, né, que está de volta aí, falando do NBB. A gente, nesse retorno, a gente expôs os nossos votos, que tem muitas divergências, teve briga, como tal. Como sempre. Se não tiver, não tem graça. Pois é. Lembrando que o veneno que ele citou aqui, rapaz, morder a língua, olha, é mais complicado que os venenos do Nelson Rubens lá no ok dele. Muito bem, meus amigos, estamos indo embora. Semana que vem estaremos de volta. Você vai vir fantasiado do quê? Eu tô falando sério, semana que vem é carnaval. Vamos ter que trabalhar na segunda-feira de carnaval, é isso? Depois a gente vê isso. Mas se tiver, você vem fantasiado. Não sei, vou ver o que eu tiver lá. Eu já sou eu já sou uma caricatura já. Mas semana que vem a gente está de volta. Obrigado ao seu carinho, à sua audiência. Continue aí nos assistindo. Continue, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Semana que vem, fantasiado ou não, estamos de volta aqui no Na Cornetagem. Se não for semana que vem, é na outra. Até lá.